O Pai Nosso. O Pai Nosso. Maravilhoso Ele. O Pai, estando no Filho e em forma de Filho, nos convidou a si, dizendo: Vinde a mim, porque ninguém pode vir ao Pai senão por mim. O Pai está em mim, e ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, porque se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu nome, eu mesmo o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede, ao menos pelas mesmas obras, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. João 10, 27 a 30. Amados, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque a ação de vigiar e orar é do homem, mesmo que no momento em que não souber o que pedir, nem como, o Espírito Santo interceda pelo homem com gemidos inexprimíveis. Mas vale muito se dirigir ao Pai, fazendo diferença entre provação e tentação, porque Deus prova a toda a construção que fizer, mas a ninguém tenta pelo pecado. Assim, vale considerar que, em relação a Deus, a provação facilita mais o entendimento nos dias de provas, desafios e testes. Entendendo-se que há diferença entre induzir à tentação e deixar cair em tentação. Porque se um cego guiar outro cego, caem ambos na mesma cova. Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. É o que está escrito sobre a tentação no sentido pecar e pecado. Mas a obra que Deus faz, ou se faz em Deus, é provada no fogo, porque o fogo provará qual seja a obra de cada um. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. E se entende que a palavra livra-nos do mal, não fora somente livra-nos do mal, direta ou exclusivamente ao maligno, mas porque uma casa dividida contra si mesma não subsistirá. Estaremos sempre sobrevivendo à luta da carne contra o espírito, mas não nos dividimos contra nós mesmos, porque está escrito: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É necessário o homem saber amar a si mesmo, que se dê trabalho ou carregue o seu próprio fardo, porque precisará deste amor para que com ele possa amar a seu próximo. Ora, quando conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, é uma provação segundo Deus, debaixo da soberania.
Mas quando o homem cai em tentação, é por concupiscência dos olhos, concupiscências da carne e soberba da vida. Não diga o tal que de Deus sou tentado. Como está escrito, cada um é tentado quando engodado pela sua própria concupiscência. Aquele que cuida estar em pé, olhe, não caia. Mas o Senhor o chamará para si, dizendo: levanta-te e fica de pé, e falarei contigo. E bem-aventurado o homem que lhe responder, dizendo: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Recebe-me ao menos como um dos teus jornaleiros. Fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, provém o escape, para que a possais suportar. Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Toma, então, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Porque livra-nos do mal, se compreende toda a espécie de males, não exclusivamente Satanás, porquanto, diante da soberania de Deus, o maligno se tornou como coisa que não é nada, e se compreende que o poder está na mensagem que foi pregada na cruz, não no símbolo de maldição que é o madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas em todo tempo ficou escrito diante de nossos pensamentos e caminhos: eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que vivas. Ezequiel 27, 36. Ezequiel 28, 9. Gálatas 3, 13. A oração do Pai Nosso é um canal espiritual para perpetuar a condição espiritual permanente, para constantemente permanecermos diante do Pai. O Pai Nosso que nos livra das induções malignas em derredor e no nosso ambiente espiritual. Como explicar a indução de Acabe, não sendo como cair em tentação, induzir com que um espírito disse: eu irei e serei. O Senhor disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Tendo o Senhor transformado a sugestão em ordem, com promessa de prevalecência, foi uma indicação, foi uma indução legítima, indução isenta do pecado. Logo, mudou-se para provação. Venha o teu reino, não é venha convidar-me ao abismo ou à tentação daninha. O pão nosso de cada dia é alimento santo e santificado para o livramento das más tentações, não para induzir o homem ao erro e jamais à abominação. Perdoa-nos as nossas dívidas, não é uma autorização antecipada para cair em tentação. Por outro lado, vigiai e orai, não é um ato imposto ao homem, tampouco um preparo antecipado para o homem pecar, mas uma atitude voluntária. Assim, o homem dará conta de si mesmo a Deus.
Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. E então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. E então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 124, 1 a 8. O Pai Nosso.